comigo. A vara dele e o cajado dele me consolam. Louvado seja o nome do Senhor. Todos, irmão. Todas as famílias têm, sabe, decepções e alegrias com filhos. Todas as famílias têm emprego e desemprego. Todas as famílias, todas. Domingo eu estava em Belo Horizonte, na igreja Batista Getsemane. Eu fui lá ouvir a palavra. E eles estavam enlutados, chorando a morte de uma pastora de 38 anos, vítima de assalto. E no movimento brusco que ela fez, o marginal atirou nela e ceifou a vida dela. E a igreja perguntava: onde estava Deus? Deus estava com ela. Se Deus quisesse matar aquele homem com um ataque cardíaco fulminante, Ele matava quem tem poder para isso, Ele é Deus. Se Deus quisesse que na hora aquele armamento ficasse enferrujado e o gatilho não se movesse, aconteceria isso, porque Ele é Deus. Se Deus quisesse que ele disparasse e o tiro pegasse na coluna e não penetrasse dentro do carro e machucasse aquela mulher, aconteceria, porque Ele é Deus. Mas a Bíblia diz que tudo que acontece com o justo acontece com ímpio, e ele continua sendo Deus. Mas eu tenho plena certeza no meu coração, meus irmãos, que aquela pastora, quando ela abriu os olhos do outro lado, ela encontrou com Jesus Cristo. E essa é uma grande diferença de quem serve a Deus. Então o salmista vai falar que ele leva para as águas tranquilas, ele leva o vale verdejante. Mas ele fala que também existe um vale de sombra e de morte que nós temos que caminhar. Tem um vale de sombra e de morte que eu tenho que caminhar. Existem inimigos que eu tenho que enfrentar. Mas quem tem um relacionamento real com o Senhor pode dizer: certamente a bondade e a misericórdia dele estará comigo. Grande Deus. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor estará comigo. Como é bom, meu irmão, poder desfrutar da bondade, da misericórdia e do amor desse Deus, que mesmo diante das adversidades da vida, mesmo diante das lutas que todos nós temos que enfrentar. Eu até brinquei um dia desse, eu já nasci sofrendo, Elisângela, porque bater em mim eu comecei a chorar no primeiro dia. De lá para cá nunca mais parei de sofrer. Mas Deus sempre esteve ao meu lado. Deus sempre esteve comigo. Louvado seja Deus. Sabe, às vezes a gente fica numa vitimização, ser vítima, né? Por quê? Por que comigo? Não é só com você não. Talvez se você entra aqui nessa noite passando por tristeza, por dor, por enfermidade, por abandono, por decepção, por traição, não é só com você não, é comigo também. E se você não está passando por isso, glória a Deus, mas se prepara, você vai passar também. Não tem pinote, não tem jeito. Todos nós temos que enfrentar essa situação. Todos nós vamos ter que enfrentar a dificuldade da vida. Então o que é o Salmo 23? É a nossa história. É a história da nossa vida. É a história minha e sua, que cremos num Senhor e num pastor que cuida de nós, que nos leva às águas tranquilas, que nos leva aos pastos verdejantes, mas desse pastor que também nos conduz no vale de sombra e de morte, na presença de inimigos. Mas quando eu tenho esse relacionamento verdadeiro com Ele, eu sei que Ele fala: é pelo amor do Teu nome, Senhor. É porque a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor me cobre, Senhor. E isso me dá ânimo para que eu possa superar as dificuldades, as aflições, os medos, sabe, as angústias, os nãos que eu tenho recebido da vida. É isso que me dá força para eu superar essas dificuldades. E quando o salmista usa esse papel, essa figura da linguagem do pastor e da ovelha, a ovelha vive em bando, uma comunidade. O que é viver em comunidade? Por que o Senhor colocou você aqui nessa noite para viver em comunidade? Porque talvez você esteja passando
por abandono, por enfermidades, por uma série de situações. Talvez eu esteja nos vales verdejantes, talvez eu esteja nas águas tranquilas. Então vem comigo, que eu quero te ajudar a caminhar nesse vale. Vem comigo que nós vamos estar juntos. Talvez eu e você estejamos. Então vamos nos abraçar e caminhar e continuar firme, porque a bondade e a misericórdia